programa Tribuna Cidadã já está de volta, hoje falando sobre a questão do aposentado e também da Previdência. Tudo por conta do último dia 24, agora do mês de janeiro, onde foi comemorado o Dia Nacional do Aposentado e também o Dia da Previdência Social. Data essa que foi instituída por uma lei em 1981. No primeiro bloco, para falar um pouquinho da questão dos aposentados, aqui de Joinville especificamente, conversamos com um representante da Associação dos Aposentados e Pensionistas do município, que nos deu informações, falou um pouquinho da associação para que você possa conhecer e, quem sabe, participar. Agora, no segundo bloco, eu converso com o advogado, Dr. Rodrigo Coelho, ele que lançou, em 2009, o livro tratando do Guia do Direito Previdenciário. E por conta, então, dessa data e dessas comemorações ou dessas celebrações, digamos assim, nós vamos conversar sobre esse assunto. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu agradeço o convite, muito obrigado. Uma saudação especial a todos, em especial aos aposentados e pensionistas da Previdência. Eu falei comemorado, celebrar, mas eu diria que é o momento também de comemorar, mas também de buscar conquistas? É verdade. Em 78 anos de existência da Previdência Social no Brasil, foi uma lei criada em 1923, que na época dava apenas a pensão para as viúvas, os filhos dos pessoal que trabalhava na rede ferroviária de Santos. Houve vários avanços, sem dúvida alguma, mas nos últimos 15 anos, principalmente, houve vários retrocessos, várias reformas da Previdência que vieram no Brasil em que retiraram direitos dos aposentados e pensionistas, em especial os servidores públicos, que foram duramente penalizados sobre a desculpa de que havia um suposto déficit na Previdência, que é divulgado meio que na mídia, assim, mensalmente, para divulgar, até para motivar as reformas que tem a Previdência. Esse déficit, na verdade, não existe, já foi provado por A mais B de que, na verdade, a Seguridade Social, que engloba Previdência, Assistência e Saúde, ela tem um superávit, que em 2009, por exemplo, foi de 32 bilhões, divulgado pela Anfip, que é o órgão que reúne os auditores fiscais da Previdência, que é quem, na verdade, arrecada, contribui, que multa as empresas que devem para a Previdência. O que o governo faz, na verdade, é uma mistura de orçamentos. A Constituição diz que devemos ter 3 orçamentos. De investimento, fiscal e previdenciário. Esse é misturado junto com o de investimento. Por isso que há esses desvios de recursos para outros fins, como educação, saúde, para obras do próprio PAC, e que se fosse unicamente o dinheiro guardado para a Previdência, teríamos o dinheiro suficiente para pagar um benefício justo aos aposentados, principalmente a questão da defasagem, que é a grande reclamação de todos que recebem benefício ao longo dos anos. Tanto é que nesse ano de 2011, a data a ser comemorada, um dos pontos principais levantados, até como bandeira, como reivindicação mesmo, é a questão de pedir um salário mínimo de R$580, ou seja, um reflexo de mostrar essa defasagem mesmo do quanto se perdeu nos últimos anos, né? Perfeito. Não só um aumento digno para quem ganha o salário mínimo, mas principalmente para que esse mesmo percentual de aumento do salário mínimo seja dado para quem recebe mais do que um salário. É muito comum pessoas, nossos avós, tios, tals, que se aposentaram com 10 salários mínimos há 20 anos atrás, por exemplo, e hoje recebem 2 ou 3 salários mínimos. Por que isso? Porque o governo anualmente, infelizmente, amparado pela própria Constituição, dá um aumento maior em porcentagem para o salário mínimo se comparado a quem ganha acima de um salário. Então, isso, ao longo dos anos, tem se refletido, por exemplo, em aumentos para o salário mínimo de 15% ou 20% e para quem ganha acima de um salário de 6% ou 7%. O salário mínimo vai alcançando essas pessoas. O senador Paulo Paim, que é o grande defensor, talvez uma das poucas vozes no Congresso, que luta realmente pelos aposentados, tem um projeto que já foi aprovado no Senado, vai agora para a Câmara dos Deputados, que propõe não só o fim do fator previdenciário, que é uma forma de cálculo perversa que penaliza aqueles que vão se aposentar, mas principalmente para recompor essa defasagem que, segundo ele, chega a 150% desde 94, quando começou o Plano Real, até os dias de hoje. Então, ele quer que a pessoa tenha essa defasagem, essa recomposição salarial do que ela pagou, do que ela recebeu nesses últimos 16 anos, 94 até agora, e que, a partir de agora, claro, obviamente, seja dado um aumento igual e que a pessoa receba os atrasados dos últimos 5 anos. Doutor Rodrigo, a reforma previdenciária pode mudar essa realidade, portanto? Sim, essa pequena reforma previdenciária, ela tem alguns pontos que é criar uma idade mínima para se aposentar, porque hoje, por exemplo, que existe, o homem 35 anos de contribuição, ele pode se aposentar com qualquer idade. A mulher 30 anos de contribuição pode se aposentar com qualquer idade. O que eles querem fazer é que a pessoa tenha 60 anos de idade, o homem 35 anos de contribuição. A mulher 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. A chamada fórmula, tão falada na imprensa, fala 95-35, que já existe no serviço público. O servidor público hoje, para se aposentar, tem que ter os 2 requisitos, idade
e tempo de contribuição. Eles querem igualar a questão do tratamento entre servidor público e regime geral, que eu acho que não tem muitas coisas para fazer igual. Por quê? O servidor público ele tem algumas diferenciações, que é o caso, por exemplo, da estabilidade. E o empregador do regime geral tem, por exemplo, fundo de garantia. Sim. Então, são regimes diferenciados que não podem ser igualados. Deve se igualar nas questões das desigualdades, mas a questão da idade, por exemplo, irá penalizar justamente aqueles que começam a trabalhar na mais tenra idade. Eu, por exemplo, tive o privilégio de começar a trabalhar depois de me formado. Estava com 21 anos, me formei em Direito, antes fazia apenas estágio, mas é muito comum em nosso Brasil e é possível somar o tempo rural, o tempo de carteira, o tempo de aluno-aprendiz, o tempo em saúde a partir dos 12 anos de idade. Várias pessoas começam a trabalhar a partir dos 12 anos de idade. Então, essa pessoa, que às vezes ganha menos, inclusive, vai ter que trabalhar o mesmo tempo que eu, que paguei durante menos tempo de contribuição e às vezes vai ganhar um valor igual. Sim. Então, é uma justiça penalizar, justo quem mais tempo pagou o INSS. Então, no nosso país hoje, acho que não cabe a questão de ter uma idade mínima para se aposentar. Deve ter, sim, um tempo mínimo de contribuição, claro, mas a pessoa ganhar talvez menos pela idade mais baixa que está se aposentando, porque o que vai, na verdade, é pessoas com 45, 50 anos já estão, entre aspas, velhas para o mercado de trabalho. Vão ficar na dependência de benefícios assistenciais ou Bolsa Família. A sua visão, quando a questão é a Previdência, do futuro, porque a gente vê muitos especialistas falando que o futuro vai estourar, vai falir, no sentido de as pessoas, hoje, por exemplo, a nossa geração, talvez no futuro possa ter uma aposentadoria prejudicada, se tiver uma aposentadoria pela Previdência. Se nada acontecer, uma reforma como essa, por exemplo, não for discutida, não vier a ser aplicada, qual a sua expectativa, a sua visão, por exemplo, a sua experiência? Eu já estou há 10 anos advogando, estudando sobre isso, já fiz alguns cursos nessa área, pós-graduação, e eu confesso que não vejo com bons olhos o futuro da Previdência. Ela está tendo um assédio muito grande para essas reformas e a tendência é o que acontece em grande parte dos países, né? O governo pagar um benefício mínimo para a população e quem quer ganhar além disso vai procurar a previdência privada. Tanto que hoje o maior credor, pessoas jurídicas que emprestam dinheiro para investimentos são hoje a previdência privada, as empresas, tanto bancos multinacionais, tanto o próprio Banco do Brasil, que é um banco estatal. Claro que é um grande investimento, hoje já tem mais a questão da segurança da pessoa não perder o dinheiro que ela pagou, como antigamente havia aquelas fundos que foram feitos, como o caso da Plui, por exemplo, faliu, a pessoa perdeu o dinheiro. Hoje tem o chamado IRB, que é o Instituto de Resseguros do Brasil, que garante, na verdade, o seguro do seguro. Então a pessoa hoje não tem mais esse problema de pagar a previdência privada. Na verdade, é um grande investimento, muito mais às vezes do que eu investir em ações, que tem essas oscilações do mercado, investir em próprio que o banco oferece, em título de capitalização e tal. E é muito usado, por exemplo, os pais pagarem lá para os filhos desde criança, para quando cursar a faculdade poder sacar esse dinheiro dentro de 6 ou 7 anos para pagar a mensalidade que não é barata, né? Mas também é utilizado para muitas pessoas que querem ganhar um benefício maior. Por exemplo, a OAB, no caso dos advogados, ela tem uma previdência privada própria dela, que não visa o lucro. Então, o valor que a gente paga para a OAB Prev, por exemplo, que existe em todo o Brasil, engloba 500 mil advogados e alguns dependentes também, ela tem um valor muito atrativo em termos de contribuição e depois de retorno para o advogado ou os seus dependentes, né? E a tendência é essa, os órgãos de classe se organizarem, talvez se unirem até para ter um custo menor de administração, para poder ter uma previdência privada no futuro ganhar um benefício maior, porque o INSS realmente ele está assim pagando cada vez menos em termos de valores, né? E tanto é que pega o exemplo do servidor público, essa reforma que teve em 2004, no qual houve greves de 100 dias nas federais, no INSS, no IBAMA e tal. O que aconteceu naquela época? Quem é servidor público a partir de 1º de janeiro de 2004 vai ganhar apenas até o teto da Previdência, que hoje está em torno de R$ 3.600. Vamos supor lá um juiz que passa num concurso público, vai ganhar lá seus 15, 20 mil reais. Se ele quer ganhar esse salário como aposentado, ele vai ter que pagar uma previdência privada, porque a contribuição dele para o governo estadual, federal, no caso, ser juiz estadual ou federal, vai ser limitada ao teto da Previdência. Então, o próprio servidor público hoje está vinculado ao teto da Previdência. Se ele quer ganhar além disso, vai ter que pagar para a previdência privada, que ainda não foi criada, apesar de passados 6 anos. Então, o governo está cada vez querendo pagar menos em termos de benefícios, apesar dessa, eu digo até uma fúria arrecadatória cada vez maior de contribuição, de imposto, que
que até querem recriar a CPMF, que tinha também uma porcentagem que iria para a Previdência. Então, a questão de que a Previdência é deficitária, isso é, meu dizer, é balela, porque todos os concursos de Mega Sena vai dinheiro para a Previdência, todos os jogos de futebol vai dinheiro para a Previdência. Há uma contribuição muito grande para a Previdência, que na verdade é esse estímulo do governo, talvez influenciado por questões políticas, de querer pagar o benefício mínimo e deixar para o mercado aí a questão de quem quiser ganhar mais do que isso, né?